Estamos de volta para falar de Copa do Mundo. Hoje tem semifinal. A Holanda é a única equipe que venceu todos os jogos. O time usa a tática de pensar apenas na próxima partida para voltar da África do Sul com um título inédito na bagagem. Há quem acredite que a Copa do Mundo tem uma dívida histórica com eles. Nos anos 70, a Holanda revolucionou o futebol com o carrossel. Jogadores sem posição fixa, muita movimentação. Mas aquela laranja mecânica não foi campeã. O nosso time hoje quer jogar um futebol bonito quando for possível. Se não der, preferimos jogar para ganhar. Palavras do capitão Van Bronckhorst. Até aqui, se não encantou, não decepcionou. Passou bem pela primeira fase. 5 gols a favor, apenas 1 contra. Nas oitavas, se impôs contra a Eslováquia. Faltava um gigante? Pois a Holanda derrubou o Brasil. E é a única seleção a ganhar todos os jogos até agora. Faltam 2. E se for possível vencê-los no tempo normal, melhor ainda. Campeões 100% não são inéditos. Mas desde que a Copa do Mundo aumentou de tamanho e passaram a ser necessários 7 jogos entre a estreia e a final, só o Brasil conseguiu o feito, em 2002, na conquista do pentacampeonato. Mas o técnico Bert van Marwijk nem pode ouvir falar em final. Não quero responder. Nem jogamos a semifinal ainda, disse ele. A cidade do Cabo, que tem a maior colônia holandesa do país, já se enfeitou. 2 vezes vice-campeã, a Holanda está na fila, só esperando a vez dela para pintar o mundo inteiro de laranja. Já os uruguaios tentam conquistar torcedores na cidade do Cabo. Mas não vai ser fácil, não. Nossos vizinhos eliminaram 2 seleções africanas, inclusive os donos da casa. Os uruguaios adoram um estádio lotado, de torcedores adversários. Contra a África do Sul, por exemplo, jogaram contra um país e venceram por 3-0. A situação se repetiu nas quartas de final. O Uruguai enfrentou Gana e 1 bilhão de torcedores. Um continente inteiro empurrando a última esperança africana, pois os uruguaios calaram a África. Nem faz bem numa hora dessas relembrar a Copa de 50 e o sofrimento do Brasil. A tradição uruguaia de calar multidões é anterior à conquista do Maracanã. A seleção de 2010 parece repetir os passos de uma seleção celeste que encantou o mundo quase 90 anos atrás. Os fatos parecem ter saído dos livros da história para ajudar esta seleção. No primeiro título importante do Uruguai, a Holanda foi derrotada na semifinal. Foi nas Olimpíadas de 1924, em Paris, quando o Uruguai ganhou a primeira medalha de ouro. Em 1928, outra vitória olímpica sobre os holandeses, na Holanda, outro ouro. 2 anos depois, a vitória na primeira Copa do Mundo, em 1930. E, finalmente, foi uma vitória jogando em casa. O mundo diz que a Holanda é a favorita hoje. Mas, olhando para o passado, o treinador do Uruguai, Oscar Tabares, diz: temos direito à nossa modesta esperança. O Uruguai passou muitos anos sem títulos, mas não perdeu o amor pelo futebol. A história do país nos gramados é passada de pai para filho. Parece que todos os uruguaios viveram a Copa de 30. E se ganharem, vão festejar exatamente como da primeira vez. Como da primeira vez. A euforia, claro, tomou conta do povo uruguaio. E numa cidadezinha próxima à capital, Montevidéu, um atacante bem conhecido dos brasileiros tem uma torcida muito especial. Nas ruas já existia confiança, agora existe euforia. E do outro lado da ponte, a emoção só aumenta. Estamos na pequena Minas, 30 mil habitantes, a 120 quilômetros de Montevidéu. Nesse lugar, com ares de antiguidade, torcer pela seleção uruguaia nunca esteve tão na moda. Ainda mais que este é o endereço de um morador ilustre, ídolo da Celeste. Eis a casa de Louco Abreu, o cidadão mais querido por aqui. Tem até um museu dele. Conforme o vizinho, o jogador ajuda todo mundo. É muito colaborador com a gente necessitada. E mesmo sem ser o titular, como ajudou o Uruguai. A difícil classificação para a Copa veio com ele.
E o gol decisivo contra a Gana também, daquele jeito Louco Abreu. Aliás, soubemos na cidade que fez jus ao apelido Louco desde pequeno. Com 11 anos, saiu de casa com o revólver do pai, policial. Este ex-policial confirmou, já virou folclore. Seguro que sim. El folclore. Este aí afirma que Abreu jogava basquete, só que fugiu da concentração com um colega durante a madrugada. Se enteraram, viste, não queriam mais, nem agora que agora sacaram. Histórias à parte, torcer virou esporte nacional. E sonhar com a final também, ainda mais se Abreu continuar fazendo das suas. Mas e os brasileiros, hein? Estão torcendo para quem? Uruguai? Alemanha? Espanha? Será que alguém vai torcer pela Holanda que eliminou a gente? Acho que não. Nossas cores ainda contrastam com os casarões do Centro Histórico de Salvador. Mas no bate-papo de todo dia, o assunto já não é a seleção de Dunga. Quem vai ficar na decisão aí vai ser Alemanha e Holanda. O que eu estou dizendo a você, Espanha e esse Uruguai não vai, tá muito devagar. Eu acho, olha lá, viu? Só a Alemanha vai dar na cabeça aí, com certeza. Para mim a Espanha é bem melhor. E vai ganhar, claro, da Alemanha, né? A baiana se junta à grande colônia espanhola em Salvador na torcida pelo primeiro título mundial da Fúria. Eu tenho sangue espanhol e, de preferência, né, a Espanha tem que chegar na final, porque também nunca foi campeão. Vai ser a primeira vez, não tem como chegar perto do Brasil. Mas parece que um certo sentimento de união sul-americana anda falando mais alto por aqui, apesar da Copa que perdemos para eles em 50, num dos episódios mais dolorosos do nosso futebol. Muitos baianos já decidiram. Uruguai. Torcer pelo Uruguai, que é realmente um time que faz parte do nosso continente, né? Estava tudo pronto para uma grande festa aqui no coração do Pelourinho. Olha só, pena que a Holanda estragou. E aí, paciência, não dá para esperar outra coisa do torcedor, né? Primeiro, nós vamos secar a Holanda, né? E torcer para os nossos vizinhos, os uruguaios. Aí eu vou secar a Holanda quando ela tirou meu Brasil. A Globo mostra ao vivo a partida que vai decidir o primeiro finalista da Copa do Mundo a partir das 3 da tarde.